Boa noite, galera. Eu adoro esse nosso bate-papo aqui. Esse mês tá cheio de bate-papo. Adoro. Boa noite. Já estamos ao vivo? Acho que sim. Muito boa noite, galera. Hoje, 21 de março, uma terça-feira. Nós vamos bater um papo muito legal com a Flávia Canteri. A Flávia que é mentora de líderes. Já já a Flávia tá por aí. Boa noite, galera. Um prazer enorme estar aqui com vocês hoje para mais um bate-papo. Eu vou enviar uns aviõezinhos aqui para ajudar a galera a avisar, lembrar a galera que a gente está ao vivo. Pronto, mandei alguns lembretes aqui. Gente, eu vou abrir essa live com um trechinho aqui para vocês. Queria deixar aqui para vocês um trechinho desse livro magnífico, que é O Monge o Executivo, do James Hunter. E eu vou ler aqui para vocês uma passagenzinha que ele diz assim: tudo na vida gira em torno dos relacionamentos. Com Deus, conosco, com os outros. Isso é especialmente verdadeiro nos negócios, porque sem pessoas não há negócios. Famílias saudáveis, equipes saudáveis, igrejas saudáveis, negócios saudáveis e até vidas saudáveis falam de relacionamentos saudáveis. Os líderes verdadeiramente grandes têm essa capacidade de construir relacionamentos saudáveis. Esse é um trechinho do Monge e o Executivo. Esse livro é esplêndido quando se trata de liderança. E é muito bom lembrar que quando a gente fala de liderança, quando a gente fala de ser líder, a gente fala de ser líder em todas as áreas da nossa vida. A gente é líder na nossa casa, a gente exerce liderança com os nossos filhos, a gente exerce liderança nos nossos relacionamentos, exerce liderança no ambiente de trabalho, com os nossos amigos. Em todas as áreas da nossa vida, a gente é líder, não é verdade? E hoje a gente vai falar aqui sobre liderar a própria vida. Como liderar a própria vida? Tem um monte de gente aí querendo ser mega líder, né? Ser super líder no ambiente de trabalho, no mundo dos negócios, nas empresas, mas não está sabendo mandar, não está sabendo liderar, não está sabendo construir, viver o processo de liderança nem na própria vida, não é verdade? Flávia, quando você estiver pronta, manda o convite aí. Vou conversar com a Flávia Canteri, mentora de líderes. Já fiz live com a Flávia em outra ocasião. Adoro Flávia. A Flávia tem sempre uns ensinamentos maravilhosos para a gente. A Flávia está aqui. Já aceitei aqui. Muito bom, gente. A conversa boa. Ei, Flávia, boa noite. Boa noite. Você está me ouvindo? Estou te ouvindo super bem. Tá me vendo bem? Tá ótimo. Você está me ouvindo bem? Puro, mas vamos lá. Não. Tá bom, tá ótimo. Boa Tá noite, ótimo. tudo bem com vocês? Tudo jóia, Flávia. Eu fiz uma introduçãozinha aqui, mas eu quero que você se apresente aí. Se apresenta para a galera aí. Bom, primeiro, eu adorei a sua apresentação. Segundo, eu quero agradecer o convite. Para quem não sabe, a minha primeira live foi com a Sabrina. Então, eu tenho um carinho enorme quando ela me convidou para fazer essa participação da live no mês das mulheres. Eu achei sensacional.
E você estava falando de um livro, a hora que eu vi que você pegou o livro, eu corri na minha estante e tem esse livro aqui também do James Hunter, Como se tornar um líder servidor. Ele é como se fosse uma continuação, assim, né? Fala sobre os Que maravilha. e a gente fala muito de servir, né? Que liderança é servir, né? E a hora que você mostrou esse livro, eu falei, Exatamente. deixa eu pegar ali rapidinho e mostrar aqui também. Nem foi combinado, hein, gente? É quase uma bíblia, né? É uma maravilha. Quando se fala de liderança, Sim, não tem como não lembrar dele. É exato. praticamente uma bíblia. Como a Sabrina falou, eu sou mentora de líderes, eu sou treinadora de equipes, também sou palestrante e agora também sou coautora de um livro, Mindset do Sucesso, que vai estar lançando agora dia 15 de abril. Então também foram aí alguns projetos novos no ano passado, que agora estão finalizando e eu estou bem feliz. E hoje, como a Sabrina falou, a gente vai estar falando como liderar a própria vida, né? Inclusive, se alguém for tendo dúvidas, ou até casos aí, né? A experiência de vocês vão colocando aqui no chat para a gente ir acompanhando. Porque aqui é um bate-papo, né, Sabrina? Com Aqui todo mundo tem a certeza. agregar, tá? Então vocês vão mandando aí para a gente ir interagindo, tá bom? Podemos começar, Sabrina? Podemos começar, fica à vontade. Tá. Bom, eu marquei algumas coisas aqui, tá? E conforme for, vocês vão complementando, tá? A primeira coisa que eu marquei foi... hoje em dia a gente vê um alto índice de divórcio, de agressões domésticas, de profissionais com burnout ou síndrome de ansiedade. E eu fico me perguntando por que que esses números só aumentam nos últimos anos, né? E eu posso falar que eu acho que é muita falta do autoconhecimento, né? E dentro do meu programa, o primeiro pilar que eu trabalho é o autoconhecimento. E por que que eu começo por ele, né? Porque muita gente deve estar pensando, mas por que que não fala de liderar equipes, né? Porque antes de eu liderar uma equipe, eu preciso liderar a minha própria vida, como a Sabrina falou aí na apresentação, aí na introdução, né? Então eu sempre, mesmo porque a liderança, né, Sabrina, ela vem do exemplo. Né? Se liderança é influência, eu só consigo influenciar se eu dou o exemplo. E eu só dou o exemplo daquilo, eu só posso ser congruente daquele valor que eu tenho em mim. Então, eu preciso ter esse autoconhecimento. Né? Eu sempre dou um exemplo de uma mãe gritando com o filho, pedindo para ele parar de gritar. É incoerente. Né? Então, imagina um líder pedindo para a equipe fazer uma coisa que ele não faz. Né? A equipe às vezes vai fazer só na frente dele, mas a hora que ele sair não vai se perpetuar, né? Então a gente só consegue dar o exemplo daquilo que a gente conhece e a gente só consegue melhorar o que a gente conhece, né? Então eu sempre parto do princípio do autoconhecimento. E o que é o autoconhecimento, né? É você ter o conhecimento dos seus valores, o que é inegociável para você. É você saber dos seus pontos fortes e dos seus pontos fracos. É você saber o que te sabota, como você pode performar melhor. Então, o autoconhecimento ele te dá um direcionamento até para você impor limite no que as pessoas fazem com você ou do que as pessoas falam para você. Porque muitas vezes a gente escuta, né, Sabrina, algumas coisas externas, alguns ruídos, e a partir do momento que a gente se conhece, a gente não se abala com o que a pessoa fala, né? E uma coisa que eu vejo muito é a falta do autoconhecimento tá levando as pessoas a um nível de comparação nível hard. E daí isso começa, a pessoa já não tem direcionamento, né? Eu não estou dizendo que se comparar é totalmente ruim. Se você se compara com alguém que está acima de você, que está onde você está, e você quer seguir aqueles passos, é uma coisa. Agora você não sabe nem o que é importante para você, e você começa a se comparar com a vida do colega do lado, você se perde totalmente, você se perde na sua essência. Então, quando você desenvolve o autoconhecimento, você também entende da sua identidade. Né? Você não se abala por qualquer coisa, você começa a gerir melhor suas emoções. Inclusive, o segundo pilar que eu trabalho é a inteligência emocional, né? Porque eu acho que o autoconhecimento, ele puxa a inteligência emocional. Porque a gente começa a entender melhor nossas emoções. Eu acredito que a Sabrina já deve ter até atendido algum caso parecido, ou alguém vai se identificar
uma história minha mesmo, uma experiência minha. Eu era uma pessoa que, quando eu estava muito eufórica, né, muito feliz, algo bom aconteceu, eu queria o quê? Eu queria comemorar. Eu ia lá, eu descontava em comprar alguma coisa ou em comer alguma coisa. Aí, se eu estava muito triste, eu ia lá e fazia a mesma coisa. Ou eu comprava, ou eu gastava. Aí, eu tenho roupa até hoje no meu guarda-roupa com etiqueta. Eu engordei, mas tudo por quê? Porque eu não olhava pra mim e falava assim, tá, peraí, o que que eu tô sentindo? Ah, tá, eu tô triste. Mas por que que eu tô triste? O que me levou a essa tristeza? Ah, eu tô feliz, ok. O que me trouxe essa felicidade? Eu não fazia esse olhar pra dentro. Eu não me questionava. Então, tudo eu externalizava. E tanto que quando eu comecei a me desenvolver cada vez mais, né? Eu desenvolvo meu autoconhecimento já há muitos anos. A partir do momento que eu comecei a me questionar mais, eu emagreci 8 quilos no ano passado, ao longo do ano. Então, assim, a gente tem um resultado a partir do momento que a gente impõe os próprios limites, não só para os outros, mas para nós mesmas, sabe? Eu vou usar uma metáfora aqui rapidinho, Sabrina, antes que eu sei que você já quer comentar alguma coisa aí, né? Rapidinho. Eu falo, eu dou essa metáfora até nos meus treinamentos, sabe? Eu falo que a nossa vida é como se a gente nascesse e a gente recebesse uma mochilinha vazia. Aí, ao longo do tempo, a gente recebe lá alguma coisa que a gente falou para nós, positiva ou negativa, a gente coloca na nossa mochilinha. Aí, um sentimento, a gente vai lá e coloca na nossa mochilinha. Aí algum acontecimento, a gente vai lá e coloca na nossa mochilinha. E chega uma época da nossa vida que essa mochila já tá pesada demais. Né? A gente se sente sobrecarregada, a gente sente que a nossa vida é um fardo. Então, o que a gente precisa? É ter a coragem de tirar essa mochilinha das costas, abrir ela, né, com coragem, com humildade, com sensibilidade, olhar para ela e tirar tudo e ver o que te serve e o que não serve para você. Às vezes tem coisa lá dentro que é de outra pessoa, que é da sua mãe, que é da sua tia, que é do seu coleguinha da escola que te humilhou quando você era criança. Então tá na hora de começar a tirar isso e deixar só o que é importante para você, que são os seus valores, que são os seus pontos fortes, né? Que é o seu autoconhecimento. E daí quando você coloca essa mochilinha de volta nas costas, ela vai estar muito mais leve para você seguir a vida. E você só vai permitir que coloquem algo de novo lá quando você disser sim, isso serve para mim e vai colocar lá na mochilinha. Senão você não vai permitir. Então, o autoconhecimento, ele te permite isso, né? Eu tenho uma... Você quer completar com alguma coisa, Sabrina? Porque eu gosto de metáfora. Daqui a pouco eu já vou falar outra. Você estava falando aí sobre a comparação, né? Sobre essas questões do autoconhecimento. E daí eu estava aqui pensando que, junto com o aumento das redes sociais, né, junto com há uns anos atrás, a gente não tinha esse acesso à informação que a gente tem hoje, né? Hoje, a gente passa o dia vendo a vida dos outros. A gente passa o dia com o celular na mão, vendo o Instagram, vendo as fotos que as pessoas postam, né? O aumento da comparação é inevitável, né? Há uns anos atrás, na minha adolescência, não está tão longe assim, não, né? Há pouquinhos anos atrás, eu não tinha esse acesso que hoje os nossos adolescentes têm à vida do coleguinha, né? Então, eu não sabia todos os presentes que o coleguinha ganhava, todas as roupas novas que o coleguinha ganhava, né? Todas as viagens que o coleguinha fazia. Hoje não, hoje a gente vê essa comparação, ela crescer muito. Eu vejo que muito por conta desse acesso tão irrestrito, tão ilimitado assim à internet, né? Enfim, toda essa informação, essas redes sociais. E é claro que as pessoas só postam aquilo que elas querem, né? Então eu só posto aquilo que eu posto as coisas bonitas que eu vivo, eu posto os presentes que eu ganho, mas eu não posto os bastidores, né? Eu não posto quando eu brigo com meu marido, eu não posto quando eu estou gritando em casa, descabelada, berrando, isso ninguém quer mostrar. Então, se torna, assim, inevitável esse aumento da comparação. Aí,
junto com o aumento da comparação, vem o aumento do bullying. Há uns anos atrás, a gente não tinha bullying como a gente tem hoje, né? Junto com essa comparação toda, veio o aumento do bullying. E essa questão do autoconhecimento, gente, ela é fundamental. Se eu me conheço, se eu sei quem eu sou, se eu sei o que me atinge, o que me afeta, eu não vou sofrer bullying, porque o que você fala só vai me atingir se eu permitir. Exatamente. Então, a gente tem aí uma geração de adolescentes suicidas, a gente tem aí uma geração de famílias destruídas, de mulheres mal amadas, de mulheres sobrecarregadas, de aumento de divórcio, um aumento de separação absurdo. Então, uma coisa, ela vai puxando a outra. E acredite quem quiser, se você não acreditar, vai continuar sendo assim, mas o autoconhecimento, ele é transformador, ele é poder, ele muda toda essa bola de neve, todo esse dominó, tá? Ele transforma famílias, ele restaura e não tem como falar de liderança, não tem como falar de progresso, de sucesso, de família, de riqueza, de nada, sem falar de autoconhecimento. A gente vai bater nessa tecla aqui quantas vezes forem necessárias. O autoconhecimento é poder, autoconhecimento é a base para tudo na sua vida, para qualquer tipo de processo, é autoconhecimento. Então, a gente vai falar, a gente vai repetir, todas as lives a gente vai repetir, invista em autoconhecimento, invista, é fundamental em qualquer área da sua vida. Sim, e isso que você falou, né, que a gente não se deixa levar pela comparação e tudo mais, tem uma parte do meu treinamento, até para quem está assistindo, se quiser fazer essa atividade, é assim, eu peço para as pessoas, eu dou 1 minutinho para elas escreverem 10 qualidades delas, né? Eu sou e alguma coisa positiva. A maioria das pessoas não conseguem. Por quê? Porque elas só olham coisa negativa delas. Eu não estou dizendo que a gente precisa ser aquele otimista bobo. Não é isso. Mas todo mundo tem um ponto positivo. Agora, deixa eu abrir um parênteses aqui. Pede a essas mesmas pessoas para escreverem 10, 5, 20, 30 sobre o colega de trabalho, sobre o marido ou a esposa, sobre os filhos. Elas vão conseguir. Sim. Porque é muito mais fácil focar no outro, é muito mais fácil conhecer o outro do que conhecer a si mesmo. Eu já fiz esse exercício e a primeira vez que eu fiz, eu fiquei assim, eu falei, meu Deus, se você mandasse falar do meu marido, eu ia te responder tudo, eu sei tudo. Qual a comida favorita, quais as cores, como gosta de se vestir, que filme gosta de assistir. Eu sei te responder tudo sobre ele, as qualidades, os defeitos. Mas quando você me pergunta de mim, eu entro em parafuso. Você vai pensar meia hora e não vai conseguir responder. Mas isso sabe por quê? É preocupante. Isso é preocupante. Olhar para você, né? Para si mesmo é doloroso. Por mais que a gente vai falar de coisas positivas, quando a gente começa a cavucar, porque eu falo que é um poço sem fundo, né? É que nem você falou, vai bater na tecla a vida inteira, porque tudo é sobre nós, tudo parte de nós, né? O outro nos trata como nós nos permitimos e por aí vai. Então, como é doloroso olhar para nós, é muito mais fácil olhar do lado. E outra, criar algo da pessoa do lado, porque nem tudo é o que a gente vê, né? Então, quando eu faço esse exercício nos meus treinamentos, pouquíssimas pessoas conseguem em 1 minuto colocar 10 características positivas de si mesma. As pessoas não se acham bonitas, as pessoas não se acham inteligentes, elas não se acham divertidas. Então, se ela não... Oi, Josi, boa noite. Ó, a Josi, ela entende bem de autoconhecimento também. Então, tudo bom, Josi? E as pessoas se perdem, né, Sabrina? E você falou muito das pessoas... Com certeza. Ter muita
informação fácil hoje para as pessoas, né? E eu lembro que, assim, na nossa época, né, Sabrina, quando a gente tinha que buscar alguma coisa, a gente ia aqui na biblioteca, aí eles davam a seção do livro, a gente ia até a seção, procurar o livro e daí procurar o que a gente queria. Hoje a gente tem um Google, aí a gente entra no Instagram, aí a gente fica rolando o feed, e daí a gente começa a ver as pessoas lá de lanche e tudo mais, e a gente começa naquele nível de comparação. E por isso que eu até trabalho, né, com produtividade, com gestão do tempo, e eu falo que um dos principais problemas na gestão do tempo hoje é a infoxicação, que é o excesso de informações. Por quê? Porque as pessoas não filtram o que é importante para elas, né? Então, e por que elas não filtram? Justamente porque se elas não sabem o que é importante para elas, é porque elas não se conhecem o suficiente. Então, elas vão deixando se levar ali no feed, pelas noticiários da TV, em novela, em programas, né? Eu até coloquei aqui para falar sobre isso no final, mas como você já puxou o gancho, né? Já trouxe para agora. Então, enquanto as pessoas não se conhecerem, elas não vão saber filtrar nem o que elas vão estudar, ou o que elas vão assistir, ou o que pode agregar na vida delas. Certeza. E cada vez, ô Flávia, mais cedo, porque as crianças estão com acesso à internet, as crianças estão com acesso a tablets e computadores e telefones, cada vez mais cedo, né? E isso começa cada vez mais cedo. Mas por... Tá virando uma bola de neve muito preocupante. Sim, mas porque elas assistem isso dentro de casa, é o exemplo. Então, se você não lidera a própria vida, se você não dá o exemplo, quem vem atrás de você, as outras gerações, vão continuar simplesmente repetindo o seu padrão, né? Então, por isso que é tão importante liderar a própria vida primeiro, antes de querer sempre o outro primeiro, né? A gente entra aqui na questão da autorresponsabilidade, né? E eu vou contar rapidinho uma outra metáfora, né? Como eu falei, eu gosto muito de metáfora. A metáfora do banho de ração. Não sei se você já conhece essa metáfora. Não conheço. Então, imaginem duas fazendas, uma do lado da outra, e ambas têm criação de cavalo. Aí, uma fazenda, o cavalo tá bonito, tá saudável, com uma pelagem brilhosa. E na outra fazenda, os cavalos já estão ali com pelo sem brilho, pelo caindo. E daí o dono dessa fazenda vai perguntar para o outro fazendeiro: o que você faz com os seus cavalos, né? Que sempre tão bonitos, tão saudáveis. Aí ele fala assim: eu dou banho de ração neles. Tá, mas como assim dá o banho de ração neles? A hora que eles terminam de comer a ração que sobra, eu jogo neles. Aí ele fala assim: é só isso? Aí ele fala assim: é só isso. Então tá, vou fazer. Aí foi lá, colocou a ração. Aí o cavalo comeu toda a ração, não sobrou nada de ração para ele jogar no cavalo. Aí ele voltou lá na outra fazenda e falou pro fazendeiro: mas não sobrou ração, e agora o que eu faço? Ele falou assim: coloca mais ração. Aí aconteceu a mesma coisa, os cavalos comeram, não sobrou nada. Aí ele voltou lá no fazendeiro e falou: nossa, mas continua desse jeito. Aí o fazendeiro falou: faz a mesma coisa, coloca mais ração. Então, o que a gente aprende com isso? Que se você não está nem alimentando o que é necessário, como que você quer que os cavalos sejam bonitos? Porque se não está sobrando ração, é porque você está dando pouca ração, né? E daí eu pergunto: como que você está alimentando os pilares da sua vida? Né? Porque para a gente poder liderar a nossa vida, a gente precisa alimentar todos os pilares da nossa vida, né? Nós temos aí 11 pilares da nossa vida, né? Que é o profissional, o financeiro, o servir, né? O conjugal, o espiritual, saúde, enfim, tem vários. Mas aí as pessoas às vezes só focam no profissional. E daí deixa a família de lado, deixa o marido de lado, né? Às vezes o financeiro tá bagunçado e por aí vai. Então, se as pessoas não alimentarem de maneira correta a vida delas, eu não tô falando aqui que a gente precisa ter um equilíbrio 100%. Eu nem acredito muito no equilíbrio a todo momento, mas às vezes, hoje eu preciso focar um pouquinho mais no meu profissional. Mas você entende que você tem outras áreas da sua vida e você não vai deixar o seu marido de lado. Talvez você possa fazer um acordo com ele nesse momento, né? Às vezes um projeto novo, mas as pessoas simplesmente elas ignoram os pilares da vida dela, né? E eu vejo muito isso, Sabrina, no final do ano, quando as pessoas estão fazendo metas.
geralmente elas fazem uma meta para o profissional e para o financeiro. E o resto? Né? Uma meta de faturamento da empresa e o resto. A minha vida não é como se fosse uma pizza. Aí você tira uma fatia da pizza, mas a minha vida não é a fatia da pizza. A minha vida é a pizza inteira. Então as pessoas, elas se perdem nisso também. Então se elas se conhecem, elas entendem que elas precisam alimentar todos os pilares da vida dela, com certeza elas vão conseguir, a partir dali, elas vão performar em casa e performando em casa elas conseguem performar melhor no trabalho. Por quê? Porque é um reflexo. Eu não consigo separar minha vida profissional da minha vida pessoal. Né? Até a gente estava conversando sobre isso esses dias atrás, né, Sabrina? Então, Exato. assim, o quanto vocês estão alimentando a vida de vocês, os pilares da vida de vocês, o quanto vocês estão buscando por conhecimento, por dar atenção para os filhos, para o marido, cuidando da saúde de vocês, para que vocês possam levar isso para o trabalho de vocês também. Porque se tem uma pergunta que eu recebo muito é como performar melhor? Mas as pessoas só querem performar no trabalho. E eu só consigo performar melhor se eu dou o melhor para quem eu amo. Então eu parto de casa. E se eu parto de casa, eu estou partindo de mim. Se eu dou amor para as pessoas que estão próximas, eu estou partindo de mim. Então é tudo sobre nós. Né? Não sei se você concorda, Sabrina, me diz. Concordo 100% e acho que essa é uma notícia boa e ruim, né? Essa é a notícia boa e a ruim. Porque quando você fala que tudo depende de mim, uou, eu posso mudar tudo, eu posso fazer melhor. E o uou, sou eu que tenho que fazer, né? Ninguém vai fazer por mim. Então, para muitas pessoas, é uma notícia ruim, caraca, né? Sim, estabilidade. Mas, né? gente, essa também é a notícia boa. E assim, obviamente que tem coisas que estão fora do nosso controle, mas quando eu me conheço bem, eu consigo gerir melhor minhas emoções, eu sei exatamente até onde me cabe e até onde cabe o outro, né? Então eu não vou ficar me cobrando do que não está no meu controle. Né? Eu não consigo controlar o outro, mas eu consigo controlar o que eu faço com o que o outro está fazendo, né? Então a gente também precisa ter isso, porque senão as pessoas vão achar assim: ah, mas tal pessoa fez isso. Tá, mas o que você fez com o que a pessoa fez com você, né? Então é muito mais sobre você. Aí a gente volta, né? Sempre sobre nós, né? Ô, Flávia, você citou aí a questão das metas, né, de fim de ano. E daí eu estava me lembrando de uma cliente que eu atendi e que ela, né, ela citou algo parecido. Você falou, agora eu me lembrei disso. Como é que eu vou dizer? A falta de harmonia dentro de casa está tão grande que a gente pega situações desse tipo. A meta dela, de fim de ano, se mudar para uma casa maior. E a meta do marido de fim de ano se mudar para um apartamento menor. E aí, sabe? O alinhamento aí, né? Tá tão desalinhado, exatamente. As famílias acabam, cada um para um lado, um não sabe o que o outro quer mais, sabe? Eles não se entendem mais. Quer dizer, eu estou com um projeto, eu estou com um planejamento e você está com outro. Como que faz para ter uma harmonia? Como que faz para chegar em algum lugar? Esse casal não vai chegar em lugar nenhum, porque está cada um indo para um lado. Esse casal não vai nem vão conseguir a casa maior e nem vão conseguir um apartamento menor, porque ele queria economizar dinheiro para uma outra coisa e ela queria se mudar para uma casa maior. Então, peraí, o que vai acontecer com esse casal? Então, tudo acaba refletindo aonde? Na família. Não, e falta alinhamento de expectativas, né? Comunicação. Então é que nem você falou. Aí a pessoa, ela não se conhece o suficiente ou foca só nela e esquece dos outros pilares. E daí cada um vive a sua vida e esquece que eles têm uma vida juntos. É que nem você falou, se cada um vai para um lado, ninguém vai para lugar nenhum, né? Ninguém vai. E daí, o que eu posso fazer para melhorar isso, né, Sabrina? O que eu posso fazer para começar a desenvolver meu autoconhecimento, para eu aprender a liderar melhor a minha própria vida? E o primeiro ponto que eu coloquei aqui é
a gente deixar de ser programado, né? E como que eu deixo de ser programado? Um dos pontos é o que eu ia falar, né? Que é o excesso de informação. Então, você é a pessoa aí que assiste muita televisão, muito programa televisivo, fica muito no celular. Comece a diminuir isso até parar. Por quê? Porque a televisão ela foi feita para deixar a gente programada para aquilo, né? E eu preciso me desvincular disso, porque senão eu começo a me comparar com o que eu vejo na TV, porque o que eu vejo na TV não agrega nada na minha vida, né? Se você é aquela pessoa muito reativa, que tudo você reclama, tudo tá murmurando pelos lados, tudo para você é muito difícil, é aquela pessoa passiva-agressiva que é, eu sou assim mesmo, vocês que me aceitem. Então você precisa começar a mudar a sua narrativa, né? Começar a falar coisas mais positivas. Ah, não, Flávia, não, eu não sou assim, não, eu não sou reativa. Ok, mas você convive com pessoas negativas? Você convive com essas pessoas? Porque se você convive, também às vezes é melhor a gente começar a diminuir essa convivência com essas pessoas, né? Porque o ambiente é aquela coisa, né? As 5 pessoas que eu convivo vai dizer muito sobre mim, né? Então, se você está andando com essas pessoas também, é melhor você começar a deixar isso de lado. Eu sempre falo assim, né, Sabrina? Às vezes as pessoas acham isso muito radical. Mas é que às vezes é igual na empresa. Às vezes o time que te fez vencer até agora não é o time que vai te levar ao próximo nível. E é a mesma coisa na vida pessoal. Às vezes as pessoas que você andou até hoje não são as pessoas que vão fazer com que você vá para outro nível. Não são as pessoas que vão fazer com que você dê um passo à frente. Às vezes, muito pelo contrário, são aquelas pessoas negativas que ficam falando para você que você não consegue. E você acredita. Então, às vezes, a gente precisa... Por isso que quando você se conhece, você aprende a colocar limites, né? E você não escuta esses ruídos externos, né? Então, outro passo que eu falo é esse, né? Então, primeiro é deixar essas informações que não te agregam nada, as pessoas que não te agregam nada, né? Essas reclamações, essas murmurações, porque virar hábito, né, Sabrina? É tão automático, às vezes a pessoa nem percebe, ela já tá reclamando, né? Acostuma. Tá reclamando. Eu sempre falo assim, aquele funcionário que chega se arrastando para o trabalho. Ninguém gosta de um funcionário que chega se arrastando e murmurando do lado do outro que está trabalhando. Então, comecem a filtrar essas pessoas também. Do mesmo jeito que vocês vão filtrar o que vocês assistem, o que vocês consomem de conteúdo, vocês vão filtrar as pessoas também, né? Por quê? Porque você já vai estar desenvolvendo seu autoconhecimento e entendendo o que é importante para você. E a produtividade vem muito disso, né, Sabrina? Se eu sei o que é importante para mim, os meus valores, sempre vai ter um horário na agenda para aquilo que é importante para mim, né? Então, se eu consigo fazer uma agenda para mim, eu consigo fazer uma agenda do que é prioridade no meu trabalho também. Então, vocês entendem que o performar, ele é o reflexo da sua vida, né, pessoal? A gente não consegue separar isso, é tudo um bololô só. Ô, Flávia, é muito importante a gente lembrar que, às vezes, se afastar de pessoas tóxicas, né? Se afastar dessas pessoas. A gente está falando, isso vale para os parentes também, tá? Sim. Isso vale para aquele irmão, isso vale para sua mãe ou para o seu pai, tá? Você não precisa odiar, deixar de gostar, deixar de amar, tá? Mas você também não precisa ouvir e internalizar tudo que as pessoas falam para você. Você não precisa absorver todas as crenças que as pessoas te impõem, todos os comportamentos, tá joia? Isso vale também para dentro de casa. Se tem alguém que não está te fazendo bem, se as coisas que a sua mãe te impõe, ou te fala, ou te desacredita, enfim, é só fazer o famoso entrar por aqui e sair por aqui, tá? Não precisa deixar de ver, não precisa deixar de amar, mas deixar de internalizar essas informações negativas. A gente ama, mas a gente não precisa conviver, né? Não precisa ir todos Exatamente. os dias na casa do Exatamente. pai, né? Mas vai ter o almoço de família. Ok, vai no almoço de família, mas fica um tempo reduzido, né? É que nem você falou, né, Sabrina? Eu lembro que quando eu pedi demissão, no ano passado, eu nem pedi opinião para minha mãe.
Por quê? Porque eu já sabia o que ela ia falar. Ela não ia falar por mal, mas eu nem dei a chance das pessoas falarem algo para mim. Por quê? Porque já era algo decidido comigo mesma. Por quê? Porque eu sei quais são os meus valores, eu sei que é importante para mim, eu sei qual vai ser o meu próximo passo, né? Então, às vezes, a gente não precisa dar a chance nem para as pessoas se meterem na nossa vida, né? Porque tem gente que fala assim, ah, a minha mãe falou isso, a sogra falou isso, falou porque você deixou, porque você permitiu. Né? Então aí eu entro de novo no autoconhecimento de saber impor limites, né? Eu falo que quando a gente tem um autoconhecimento, desenvolve o autoconhecimento, a gente também desenvolve o nosso poder pessoal, né? E quando a gente desenvolve o nosso poder pessoal, parece que uma luz recende assim né? Porque a gente aprende a se posicionar. E daí as pessoas sabem exatamente até onde elas podem ir com você. Isso no trabalho, isso em casa, isso com parente, isso na vida social. Então é muito importante. Vou te dar um exemplo assim, isso acontecer com uma pessoa próxima a mim, a pessoa montando um negócio, montando um empreendimento, montando seu próprio negócio, né? E os pais, toda vez que encontravam, toda vez que viam, ai, tomara que meu filho arrume um emprego de carteira assinada. Ai, não vejo a hora do meu filho arrumar. Gente, pelo amor de Deus, sabe? A pessoa tá ali investindo, montando um negócio, estudando, aprendendo para fazer melhor, dando o seu melhor, né? Investindo num sonho. E os pais estão querendo que o filho arrume um emprego de carteira assinada. Em nenhum momento você vê assim, não, vai dar certo, não, a gente te ajuda no que precisar, sabe? Mas fazem isso por mal? É claro que não. É claro que não. Os pais têm aquela cabeça, aquela mentalidade de que seguro é você ter um emprego de CLT, né? O seu salário é certinho todo mês, é isso que é importante, é isso que traz segurança para a família. Enfim, é claro que eles não estão fazendo por mal. Agora, eu vou ficar ali, se eu estou nesse papel, né? Eu vou ficar ali todos os dias ouvindo meus pais falando isso. Daqui a pouco eu desisto, gente. Eu vou desistir de montar um negócio e vou procurar um emprego de carteira assinada. Exatamente. Então, influencia. A gente sabe que influencia. Então, se é necessário, nesse momento, se afastar um pouquinho, visitar menos, conversar menos, falar menos dos seus projetos, né? Faça isso. Você não está deixando de amar, você não está deixando de dar importância, você está cuidando da sua saúde mental, emocional, cuidando dos seus projetos. Faça isso se for necessário. Inclusive, o outro ponto que eu ia falar é ter novos projetos, né? Você falou de projetos, é isso. Então, quando até no livro, o capítulo que eu escrevi é sobre oportunidades, né? E uma coisa que eu falo é, as oportunidades, elas estão aí para todo mundo. Mas só as pessoas que estão se movimentando é que conseguem acessar essas oportunidades, né? Então, tenham novos projetos, conversem com pessoas que tenham novos projetos, que estão nessa mesma movimentação que vocês. Que seja, gente, ler um livro diferente aí da área de vocês. Às vezes a gente lê tanto na nossa área técnica e esquece que tem outros assuntos no mundo, né? Então, leia gente, façam um trabalho voluntário, então se movimentem para que as oportunidades aconteçam, para que vocês conheçam pessoas diferentes também, porque isso vai agregar a vida de vocês, né? Então, você parou de assistir programa desnecessário, parou de ouvir as pessoas que ficam murmurando, você começa a andar com pessoas que estão em movimento, você começa a conhecer pessoas novas, novo projeto, ler coisas diferentes, você vai ver que a sua mente começa a se abrir e as coisas começam a chegar, né, Sabrina? Com certeza. E outra coisa que eu coloquei que eu acho que cabe muito também aqui, quando eu falo, né, que a gente espelha a vida profissional, a pessoal na profissional, né, que a gente só tem a vida a gente focar em solução de problemas. Ai, Flávia, mas se eu tenho um problema,
né? É lógico que eu tô com a minha cabeça a mil. Ok, gente, todo mundo tem problema. A gente tem a mania de focar no problema, mas o problema é, se você só foca no problema, você só vai ver o problema. Eu acho que é o Caio Carneiro, salvo engano, que fala uma coisa que eu concordo muito, que é o que você foca expande. Então, se eu ficar falando só do problema, eu só vou ter o problema. Então, o que eu faço geralmente assim no trabalho, e eu acho que fica aqui uma dica para todo mundo, tá? Vão lá e escrevam qual é o problema. E pronto. Ninguém mais fala do problema, o problema já está ali escrito. E aí cada um começa a trazer uma solução possível para o problema. Ah, será que tal... Às vezes alguém fala assim, ah, será que tal pessoa tem uma ideia? Tá, então a gente já tem um nome. Né? Aí o outro fala assim, ah, mas será que tal empresa já passou por isso? Tá, então você pode ir procurar aí alguém que já passou pela mesma experiência. E isso vale para a nossa vida mesmo, né? Procurar ajuda em pessoas, procurar pessoas que já passaram por aquilo, uma pessoa que pode te ajudar de alguma maneira. Mas se a gente ficar falando só do problema, a gente não vai conseguir resolver. E parece que ele só vai aumentando. Por quê? Porque a gente está dando espaço para ele. A gente está dando espaço para ele na nossa mente e, né, o interior está vindo para o exterior e é só isso que a gente vai ter, né? E daí o tempo que se perde, né, focando no problema, é um tempo que você deveria estar buscando uma solução, você está perdendo ali com foco no problema. Exatamente. E daí a gente entra com a autorresponsabilidade, né? De novo, né? Tudo pra gente. Então, assim, se eu consigo solucionar algo dentro da minha casa, se eu consigo olhar para os problemas da minha casa sempre com um olhar de solução, eu vou chegar no meu trabalho e vai ter um problema, a minha mentalidade de solução de problemas, de resolver problemas. E o que a gente quer na vida, líderes, né? Tá lá para resolver, né? Então, se eu consigo resolver problemas na minha casa, eu vou chegar na minha liderança, no meu trabalho e eu vou resolver problemas. Agora, se na minha casa eu só murmuro, eu só olho para o problema, vai chegar na empresa, você acha que eu vou conseguir resolver problemas? Eu não vou conseguir resolver problemas. Isso se torna uma característica da nossa personalidade, Sim. né? Você ser uma pessoa que soluciona problemas, uma pessoa que resolve. E uma pessoa que resolve problemas é uma pessoa que tem agilidade, é uma pessoa que tem flexibilidade. E hoje em dia, flexibilidade e adaptabilidade são características importantíssimas e básicas para o ambiente de trabalho, né? Porque nós trabalhamos aí com pessoas diferentes, diferentes perfis, diferentes comunicações, e se a gente não consegue se adaptar até com os problemas do dia a dia, então o que eu estou fazendo lá no meu trabalho? Se eu não me adapto, se eu não tenho flexibilidade, se eu não olho para a resolução do problema, você não vai se manter muito tempo no ambiente de trabalho, né? Então, tudo parte da minha vida. Se eu consigo liderar a minha vida, eu consigo liderar a minha equipe. Porque eu tenho um exemplo para... Sem falar que você se torna uma pessoa chata, né? Sim. Quem gosta, quem quer estar perto de alguém que só murmura, que só reclama, que só fala de problema, que não vem com uma solução, que não traz uma ideia, né? Ninguém quer estar perto, né? Já olha e já chama de chefe, né? Ah lá, o chefe tá vindo, né? Então, se você não influencia, se você não dá o exemplo, você não vai conseguir liderar a sua equipe. Então, tudo parte de você, da sua autorresponsabilidade, do seu autoconhecimento, de como você gerencia e olha e nomeia as suas emoções, né? Do controle que você tem sobre você e não sobre o outro, nunca é sobre o outro. Tudo é sobre nós. Tudo parte de nós, né, Sabrina? Com certeza. Gente, alguém tem uma Exatamente. dúvida, uma pergunta? Porque aqui, por mim, eu já tô indo pro final. Alguém tem alguma O consideração? povo tá caladinho, né? Hã? O povo tá caladinho. Tá? Sabe o que a gente pode fazer, Flávia? A gente vai deixar aí, depois a live vai ficar salva e a gente vai deixar aí para vocês os exercícios que a Flávia sugeriu aqui para vocês fazerem depois, praticarem o autoconhecimento, exercitarem o autoconhecimento. Isso vai desenvolver isso em vocês e sem dúvida vai ajudar muito a vocês nesse processo de se tornar líder da própria vida, tá? Vou deixar aí nos comentários depois esses exercícios
exercícios que a gente citou aqui para vocês fazerem, praticarem. Muito boa ideia. O pessoal tá caladinho mesmo, Sabrina. Ninguém quer conversar com nós. Gostaram da live, gente? Nossa, se vocês gostaram. Ninguém fala, né? Ninguém fala. Tem mais alguma consideração, Sabrina? Flávia, só te agradecer. Você falou aí que eu nem sabia que a sua primeira live tinha sido comigo, eu não sabia. Sim. Queria te agradecer muito, eu sei que sua vida é muito corrida. Eu sei que você dá conta de muitas tarefas aí, fico te acompanhando o seu trabalho também. E eu sei como que é difícil, às vezes, né, na nossa rotina, a gente separar um tempinho, um horário e tal. E eu te agradeço muito essa tua disponibilidade de você estar aqui com esses ensinamentos. É sempre muito bom te ouvir, viu? Obrigada. Agradeço o convite, agradeço o espaço aqui para a gente estar passando informações importantes para as pessoas. E é claro que eu ia ter um tempo na minha agenda. Por quê? Porque é uma prioridade na minha vida. Por quê? Porque eu me conheço muito bem, então eu sei. Eu sempre deixo espaços na minha agenda para esses momentos e eu te agradeço muito. Então tá joia. A gente vai encerrando por aqui. Eu vou te pedir, Flávia, para você me mandar aí por escrito para deixar aqui para a galera, se tiver alguma outra dica de exercício que eles possam fazer. Muita gente vai assistir essa live gravada depois. E daí é legal a gente deixar lá, né? Se você tiver outras dicas de exercícios, a gente deixa lá para o pessoal fazer depois. Tá bom, gente? E se vocês tiverem depois alguma consideração, alguma dúvida, usem e abusem aí dos ensinamentos da Flávia, manda mensagem para ela, deixa comentário aí, que ela é super, super disponível, tá joia? Foi muito bom ter vocês por aqui, obrigada pela troca de energia, é sempre muito bom. Obrigada a todo mundo que esteve aqui com a gente, e eu vou passar as atividades para a Sabrina, para ela repassar para vocês, tá bom? Tchau, tchau, gente. Obrigada, Flávia. Beijo. Bom, galera, deixa eu ir encerrando aqui, com cuidado para não fazer besteira. Muito obrigada, gente. Obrigada mesmo pela presença de vocês. Como eu sempre falo, cada um que passa por aqui, um pouquinho, deixa uma energia bacana. Para quem vai assistir a live gravada depois, obrigada. Sempre a gente gosta de deixar umas dicas legais aqui para vocês. Nos comentários a gente deixa um resuminho do que foi a live, porque quem não quiser assistir o vídeo, quem não puder assistir o vídeo, pelo menos, né, pega as dicas, os ensinamentos que a gente deixa aqui. Tá joia? Beijo grande. Tchauzinho.